Marcão, é o seguinte, algumas coisas que eu trouxe pra gente falar aqui hoje. E assim, a primeira delas é um ponto que me chamou muita atenção. Foi nos primeiros 20 minutos de jogo. O Flamengo teve muita dificuldade para conseguir jogar. Muita dificuldade. E pra mim, por alguns aspectos, tá? Assim, muita gente fala, a culpa é de quem? A culpa é do quê? Quando tem algum problema no time. E eu acho que quase nunca, ou nunca, a culpa vai ser só de um jogador, ou de um treinador, ou de um problema específico. Vai ser sempre uma conjuntura de erros, de problemas que vai acarretar na dificuldade do time, ou seja lá do que for. A dificuldade para mim do Flamengo ter começado a partida de ontem com muita dificuldade tem dois aspectos. Primeiro, foi a forma com que o Grêmio pressionou o Flamengo com muita intensidade e com uma determinação muito bem definida. O que ficou determinado pelo Filipão para o Grêmio poder marcar o Flamengo? Os zagueiros do Flamengo, o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, deixa eles jogarem. Ninguém sobe para pressionar. Agora, os volantes, os laterais, eles não jogam. Eles não podem jogar. Essa era a instrução. Então a gente vai ver aqui 1 segundo de jogo. A bola acabou de sair. A gente vê o Andrés, nem fez isso o jogo com frequência, de baixar aqui para receber a bola, mas nesse momento ele até fez. Ele vem aqui e baixa, e imediatamente o volante já sobe para pressionar. A grande questão aqui por mais que os volantes e os laterais do Flamengo tivessem que ser pressionados para não ter liberdade para sair jogando, o Grêmio também não ia tão lá na frente assim, ele não se deixava atrair tanto. Então, o volante do Grêmio ele até avançava um pouco, descolava um pouco dessa linha aqui do meio-campo do Grêmio, mas ele não ia até o final para pressionar o volante, porque senão ele ia justamente cumprir o que o Flamengo queria, que era atrair o meio-campo do Grêmio para poder encontrar espaço nas costas. Então o Grêmio ele vinha aqui para pressionar, mas se o jogador estivesse muito baixo, estivesse muito perto dos zagueiros, eles deixavam o cara ficar jogando e mantinham a linha mais ou menos sustentada aqui atrás. Nesse lance, o Andrés toca a bola aqui no Mateuzinho. E quando a bola entrava no corredor lateral, aí sim era uma pressão muito intensa. Então o jogador do Grêmio já vai descolar dali do meio, vai pressionar o Mateuzinho, os outros vão pressionar junto, então você vê que o Mateuzinho não tem nenhuma possibilidade de dar passe para frente e ele acaba tendo que recuar para trás. Bom, a bola entrando no Rodrigo Caio, como o zagueiro tem liberdade para jogar, ninguém sobe para pressionar, todo mundo volta para recompor a linha aqui do Grêmio. Então o Grêmio foi trabalhando dessa maneira, pressionando só quem era na teoria os principais jogadores da construção do Flamengo, volantes e laterais. Então aqui, por exemplo, o Flamengo trocou alguns passes e tal, e o Rodrigo Caio vai entrar com a bola aqui no Mateuzinho, vai dar o passe para o Mateuzinho. De novo, pressão intensa, já coloca aqui uma superioridade de 4-2. O Mateuzinho até consegue encontrar um bom passe para o Thiago Maia, só que o Thiago Maia já recebe muito pressionado, ele não tem muito o que fazer, volta a bola no Léo Pereira, e a partir do momento em que a bola volta no zagueiro, o Grêmio volta a recompor. Aí aqui de novo, o Flamengo troca passe, o Léo Pereira vai dar o passe no Thiago Maia, e imediatamente ele é pressionado. Ele vai dar a bola no René, e imediatamente o René é pressionado, o Grêmio consegue fazer uma superioridade aqui, e o René vai ter que voltar a bola no zagueiro de novo. Então, assim, o Grêmio estava com esse bloco médio, digamos assim, porque isso não é um bloco alto, mas também não é um bloco baixo. Um bloco médio ali no meio campo, com gatilhos de pressão muito bem definidos. A bola entra no volante, você pressiona, a bola entra no corredor lateral, aí você vai com tudo, pressiona e não deixa os caras jogarem. Então, essa pressão do Grêmio, principalmente nos primeiros 20 minutos, quando o jogador está mais fresco, né, ele está com mais intensidade para fazer isso, dificultou demais o Flamengo. Demais. Só que tem outro ponto. A dupla de volantes do Flamengo foi Thiago Maia e Andreas. A gente não teve um jogador que, para mim, é o melhor primeiro volante do Brasil, que é o William Arão. E para mim também. Oi? Para mim também. Exato, para o Marcão também. Para algumas pessoas, eu já ouvi muita gente falando isso. E também não tinha o Diego, que é um cara que está acostumado a jogar de costas para pressão, de sair. Ele tem feito esse papel durante muito tempo. E aí, independente da gente discutir se o Diego tem que ser titular ou não, a questão é que nessa fase do jogo, nesse momento do jogo, ele vinha entregando muito bem nessa temporada. E o Flamengo sentiu falta de ter esse tipo de jogador que saísse dessa pressão, que conseguisse girar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o Thiago Maia, porque assim, a diferença do Thiago Maia pro Arão, muita gente fala que o Thiago Maia tem que ser titular no Flamengo. E aí muita gente às vezes pede ele até no lugar do próprio Arão, porque muita gente não gosta do Arão na torcida do Flamengo, o que me impressiona. Mas muita gente ainda tem aquele rancor antigo da época que o Arão fazia mais besteira, não ia tão bem, e mantém isso até hoje. Enfim, eu mudei minha opinião drasticamente em relação ao Arão e não vejo nenhum problema em relação a isso.
Mas muita gente pede o Thiago Maia de primeiro volante. E o Thiago Maia entrega algumas coisas muito positivas. Mas nessa questão da distribuição, ele peca. E eu vou mostrar aqui alguns lances em que ele tinha a possibilidade de conseguir jogar para frente, mas ele não joga. Aqui, por exemplo, ele vai receber o passe do Léo Pereira. Isso aqui é até a mesma jogada no anterior. Tem um espaço nas costas dele numa região determinada. Vamos supor que nessa jogada aqui, por exemplo, ele tivesse a capacidade de receber com o pé direito, já girando o tronco para aquele espaço. Ele está mal orientado, não está não, Pé? Também. Mas mesmo que você esteja mal... o pessoal da análise chama de perfilamento. Antes de você receber a bola, ele está mal perfilado. Uhum. Por mais que ele esteja mal perfilado, dá para ele fazer o domínio orientado, que é o domínio girando o tronco, em direção ao espaço. Ou, se ele tivesse melhor perfilado, já sabendo que esse espaço estava ali atrás, ele teria que fazer um giro menos complexo para aproveitar esse espaço. Só que como ele não está nem bem perfilado e como ele não vai fazer esse domínio orientado, a opção dele é receber de costas e dar o passo para o René. Ele tem esse espaço aqui atrás, tá vendo? Mas ele não encaixa, ele não consegue fazer esse giro aqui e jogar para lá, ele acaba jogando para trás. Aqui, de novo, ele vai receber o passe, vai receber uma pressão imediata e vai tocar para trás. Aqui ele nem tinha tanta saída assim, mas tinha alguma possibilidade. Aqui, ele vai receber um passe de cabeça do Rodrigo Caio. Olha o espaço gigantesco que tem no meio campo para ele receber, girar e sair jogando. Ele domina de costas. E o tempo que ele perde dominando de costas é o tempo suficiente para o jogador do Grêmio vir aqui pressionar ele ter que voltar, e essa bola que podia ter saído aqui num contra-ataque vai parar lá no goleiro. E aqui um último exemplo. De novo, ele vai receber o passe do Léo Pereira. Olha o espaço que ele tem nas costas. Se ele domina a bola girando aqui, ele quebra esses dois jogadores do Grêmio que estão aqui embaixo da tela. Mas ele não faz esse domínio, ele devolve de primeira pro Léo Pereira e perde essa possibilidade. Então, assim, eu não tô aqui falando que o Thiago Maia é um mau jogador, não é. Mas nessa característica, nessa fase do jogo, nesse ponto de distribuição de jogo, de ser o volante que vai fazer a saída de bola imediatamente à frente dos zagueiros, ele não consegue cumprir bem essa função. Aí você vai me perguntar, mas, pô, Pet, o Thiago Maia tem um bom passe. Realmente, ele tem um bom passe. Mas não nessa fase do jogo. Não na construção lá atrás. Ele tem um bom passe normalmente quando ele recebe com menos pressão, e aí ele consegue encontrar um passe em profundidade. Às vezes, ele já deu vários passes em profundidade para o Bruno Henrique, para Gabigol, ele consegue. Mas normalmente quando ele sofre menos pressão. E o Grêmio estava colocando muita pressão nos volantes do Flamengo. E ele teve muita dificuldade nesse aspecto. Qual que é o ponto positivo que o Thiago Maia entrega, por exemplo, se ele joga de primeiro volante, que o Arão, por exemplo, já não entrega? É a intensidade, principalmente na transição defensiva. Nos primeiros 20 minutos, o Grêmio teve 6 contra-ataques. Porque o Flamengo tinha dificuldade de circular a bola, tinha dificuldade de encontrar o espaço, invariavelmente errava um passe ou perdia uma disputa e o Grêmio saía no contra-ataque. E aí vocês vão ver os contra-ataques que o Grêmio conseguiu fazer. Por quê? Porque o Flamengo estava perdendo as disputas, estava perdendo os duelos. O Grêmio estava conseguindo chegar mais vivo nos duelos. Então aqui, o Flamengo nesse momento, 3 minutos e 18, perde o duelo. 3 segundos depois, está todo mundo correndo para trás. Outro lance, 4 minutos e 33. O Flamengo perde essa disputa aqui. 3 segundos depois, está todo mundo correndo para trás. E aqui, mais uma vez, o Léo Pereira perde essa disputa de bola com o Borja. 3 segundos depois, está todo mundo correndo para trás. Então, assim, os primeiros 20 minutos aconteceu com frequência. O Grêmio conseguia fazer esses contra-ataques. Só que o Grêmio não conseguiu ser perigoso justamente, se eu não me engano, em 5 dos 6 contra-ataques. Quem cortou a bola foi o Thiago Maia, porque ele conseguiu recuperar. Ele conseguiu ter intensidade e velocidade para recuperar e cortar. Se eu não me engano, no primeiro contra-ataque, o jogador do Grêmio, o Borja, ele ia sair na cara do gol. Na cara do... Ele dá um passe... Ele recebe um passe cavado por cima da zaga. Ele tá armado o chute e ele chega tirando. Tava armado o chute, exatamente. O Thiago Maia chega lá de não sei da onde para pressionar o cara e o chute sai machucado. Então, assim, é uma questão de característica. Cada jogador vai te entregar uma coisa diferente. Só que eu acho que o Flamengo está muito acostumado a ter o Arão ali fazendo essa distribuição e talvez, eu não posso afirmar aqui porque a gente não sabe o que aconteceria. O Si não entrou em campo, então a gente vai estar fazendo um exercício de imaginação aqui. Mas talvez se o Arão estivesse jogando,
talvez o Flamengo tivesse mais dificuldade nesses contra-ataques. Porém, talvez o Flamengo nem tivesse sofrido esses contra-ataques. Porque talvez o Arão conseguisse encontrar os passos que o Thiago Maia não estava encontrando. Então, é uma questão de característica. É uma questão de jogadores tendo características diferentes, fazendo a mesma função, jogando na mesma posição. Então, o primeiro tempo foi muito assim, cara. Foi um jogo muito duelado. Foi um jogo que, em alguns momentos, passou até do ponto, né? O Grêmio deu porrada pra cacete. E aí os jogadores do Flamengo ficaram nervosos. Eu me lembro do René ficando puto. Gabigol, obviamente, sempre fica puto. O Everton Ribeiro tomou uma do Kahneman que, se pega, ele quebrava as pernas do Everton Ribeiro. Então o jogo acabou ficando nesse... passando um pouquinho do ponto. Agora, tem outro aspecto. Que no segundo tempo, o Flamengo mudou um pouquinho a saída de bola. A saída de bola do Flamengo com o Renato Gaúcho no primeiro tempo foi muito aquela... ou a saída sustentada, com os dois zagueiros, os dois laterais abertos, os dois volantes por dentro, ou, em alguns momentos, o Thiago Maia baixava no meio dos zagueiros para fazer a saída de 3. Ficou variando por ali. No segundo tempo, lá para metade do segundo tempo, o Flamengo mudou a saída de bola. E mudou bastante. Eu não me lembro de ter visto esse estilo de saída de bola antes com o Renato Gaúcho. O que o Renato fez? Isso aqui parece uma saída sustentada, não parece? Dois zagueiros e dois laterais. Só que quem é esse cara aqui embaixo da tela? É o Mateuzinho? Não é o Thiago Maia. É o Thiago Maia. O Renato, o que ele fez? Ele puxou o Thiago Maia, que era o volante, que estava jogando por dentro, para fazer a saída de bola por fora, no lugar do lateral direito, e liberou o Mateuzinho para jogar lá na frente. E a partir daí, o Thiago Maia recebendo a bola aqui. Primeiro, ele não está de costas. Ele vai receber sempre de frente. Segundo, ele vai receber com espaço, porque nessa altura do campeonato, o Grêmio não estava mais fazendo a subida de pressão no lateral, nem lá em cima, nem nos volantes. O Grêmio já tinha baixado um pouquinho a intensidade. Então o Thiago Maia recebia essa bola com certa liberdade. E aí, com liberdade, ele conseguia encontrar o passe para frente. Então aqui, por exemplo, a bola vai entrar no Thiago Maia. O Rodrigo Caio dá a bola nele. E ele consegue dar um passe para frente. Por quê? Porque quando ele recebeu, o cara tá muito longe. Ele não tá sofrendo pressão. Ele não vai ter que fazer um giro. Ele recebe de frente e consegue dar um passe para frente. Porque aqui entra o bom passe do Thiago Maia. Quando ele não tá muito pressionado. Quando ele não tá de costas. Ele tá de frente. Aqui ele consegue encontrar um passo de ruptura. Aqui ele consegue encontrar os atacantes e os meias. Aqui, de novo, parece a tal da saída sustentada. Mas, de novo, é o Thiago Maia na posição do lateral direito. E o Mateuzinho já tá aqui no cantinho da tela, no canto inferior direito, e já vai se mandar pro ataque. O Andreas vai dar espaço no Thiago Maia e, de novo, o Thiago Maia consegue jogar para frente. Por quê? Porque ele tá livre, ele não tá sem pressão, não teve que girar em cima de ninguém. E aí, quando eu jogaria se desenvolvendo, o Mateuzinho já estava bem aqui na ponta, o Everton Ribeiro vinha sempre para se associar por esse lado, e o Thiago Maia ficava como essa opção aqui de passe de retorno, que a gente chama, né? Que é o passe que vem para trás, é o passe seguro. Se você não tem para quem tocar, você tem que ter um passe seguro para trás. O Thiago Maia era esse passe seguro para trás, aqui no lado direito de ataque do Flamengo. Então aqui, ele vai receber o passe, ele vai até atrair essa marcação do Lucas Silva e vai dar o passe no Everton Ribeiro. Esse lance aqui é a origem do lance da bicicleta do Pedro. Então, assim, essa mudança na saída de bola que o Renato implementou no Flamengo, trazendo o Thiago Maia e liberando o Mateuzinho, gerou o primeiro gol do Flamengo. Porque o pênalti surge de uma jogada que sai por ali, com Mateuzinho mais avançado, Thiago Maia fazendo a saída pelo lado direito ali junto, Everton Ribeiro baixando e muitas vezes o Lázaro vindo ali para poder se associar com eles.